Olá, graças e paz. Orar não é conseguir que Deus faça a nossa vontade, mas é demonstrar que nós estamos interessados, tanto quanto Ele, na concretização da sua vontade. Estamos de volta com o nosso devocional. Nós hoje continuaremos a falar sobre a oração, desta feita no texto que está aí em tela. Em reflexão anterior, nós falamos sobre dois aspectos da oração, baseados no versículo 9. Nós destacamos que a oração é uma atitude de intimidade para com Deus, mas também é uma atitude de reverência. Estamos falando com o nosso Pai, nós estamos falando com o nosso Pai que é santo e está nos céus. O aspecto que nós veremos hoje é o aspecto da submissão. Nós veremos que a oração ensinada por Cristo, ela contém alguns elementos, dentre os quais já destacamos dois e hoje destacaremos mais um, que é a questão da submissão. Nós estamos habituados a ouvir orações de certas pessoas em um tom de exigência, em um tom de autoridade, que quando nós comparamos a oração ensinada pelo próprio Cristo, nós percebemos uma disparidade absurda. Veja, o Deus encarnado, Jesus, está orando ao Pai, está ensinando os seus discípulos a orarem, e um dos aspectos que ele destaca é a questão da submissão. A minha vontade, enquanto orador, deve estar submissa à vontade daquele que pode concretizar os meus desejos. Orar é fazer com que a vontade de Deus, ou expressar o meu desejo de que a vontade de Deus se sobreponha à minha. Veja o texto. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É Jesus quem está ensinando o seu povo a orar. É Jesus quem está ensinando os seus discípulos a orar. E ele ensina que a nossa vontade deve estar submissa à vontade de Deus. Aliás, Paulo vai falar lá em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto que a nossa vontade é uma vontade egoísta. É uma vontade egocêntrica. É uma vontade até muitas vezes maldosa, sabe? E a vontade de Deus é perfeita, mas nós, seres humanos, meros seres humanos, caídos, falhos, incapazes de conseguir ver um palmo além do nosso próprio nariz, nós muitas vezes oramos como se nós quiséssemos convencer a Deus a fazer a nossa vontade, ou ainda impor a Deus a nossa vontade. Quantas vezes você tem ouvido orações que seguem essa direção, que seguem essa linha? Que ao invés de colocar a vontade daquele que ora submissa à vontade daquele a quem ele está orando, pelo contrário, na sua oração ele impõe. Ou então, quantas vezes você já não ouviu alguém dizendo: eu não quero, eu rejeito, eu não aceito? Espera aí. O próprio Cristo nos dá o exemplo da oração ao ensinar os seus discípulos, e mais do que isso, lá no Getsemane, ele orando, ele diz: Senhor, se for a tua vontade, passa de mim esse cálice, contudo que não se faça a minha, mas a tua. O próprio Cristo, o Deus encarnado, não apenas ensinou na teoria, mas na prática, na sua oração, ele submete a sua vontade à vontade do Pai. E quem sou eu, quem é você? Para que oremos e não queiramos nos submeter à vontade daquele que tudo pode. Então, a nossa oração. Você quer que a sua oração seja ouvida e atendida pelo Pai. Não pense que a sua oração vai mudar a vontade de Deus. Não pense que a sua oração vai convencer Deus a fazer algo diferente do que Ele já tem estabelecido. Mas entenda que orar é submeter a sua vontade à vontade de Deus. Não é Deus faça a minha vontade, mas é Senhor, venha a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que Deus em Cristo nos abençoe.